Olá, muito bem-vindos aqui diretamente da Índia, são 22 horas, estamos na noitona já, noitona tarde, e aí no Brasil, por volta de 1h30, é isso? Por aí, 1h37. Isso aí. A ideia de a gente abrir essa live, para quem acompanhou os stories já sabe que o ciclo da Amazônia acabou e agora a gente começa, a partir de amanhã, já estamos na Índia, mas a partir de amanhã começa o ciclo da Índia, e eu sentia muito essa necessidade assim de finalizar um processo, finalizar um caminho para que a gente pudesse abrir o outro com esse caminho aberto. Eu acho que essa live, esse encontro foi o melhor jeito para deixar marcado aqui tantas coisas que aconteceram e os porquês de a gente ter ido realmente parar na Amazônia, que a gente só foi descobrindo a hora que estava lá mesmo, né? É óbvio que tudo que aconteceu... Fala boa noite primeiro, né? Boa noite. Om Namah Shivaya. Aê! Bem-vindas, meninas! Sarinha, Sandra. Boa noite, boa noite. Lauren, Pri, quanto tempo, Pri? Que bom que tá por aqui, Amandinha. Então é isso. Se vocês tiverem perguntas, manda ver nas perguntas, mas a gente vai contando a historinha aqui. Eu tô incomodada, essa luz tá chapando aqui no meu rosto. Vocês estão vendo e ouvindo bem? Dá só um oizinho. Você tá iluminada. Tô iluminada. A Amazônia me iluminou, minha gente. Então vamos lá. Quando a gente resolveu ir pra Amazônia, esse já era um projeto, um sonho que eu já tinha, e já era um sonho que o Fábio já tinha. E o Fábio já tinha organizado tudo pra ele ir em outro momento, que acabou não dando certo, como a gente explicou na outra live, para que a gente pudesse ir junto agora. E fez total sentido a gente ir junto agora. A aldeia onde a gente ficou é uma aldeia Xanenawa, assim como era a que seria se ele tivesse ido sozinho, mas era uma aldeia diferente. E pelos relatos assim de quem participou da primeira, fez total, mais uma vez, total sentido a gente estar nesse grupo e não no grupo que passou. São as tais das sincronicidades. A gente fez, graças a Deus, assim, uma viagem mega tranquila. É super cansativo, porque a gente saiu de São Paulo, fomos até Brasília, é o que? Umas 2 horas de voo, né? Um pouco menos de 2 horas, aí depois esperamos um pouquinho de nada, né? Foi pouco, perto do... Uns 40 minutos, 1 hora no máximo. E Brasília, Rio Branco. Aí depois ficamos em Rio Branco, e aí depois... no caso, no segundo dia depois, né? A gente chegou... A gente dormiu uma noite e no dia seguinte. E aí, já foi no dia seguinte ou foi no outro? Dormiu uma noite ou 2? Foi uma noite só. Uma noite só. E aí, no dia seguinte, fomos pra aldeia. A aldeia é... Em Feijó. É pertinho de Feijó. É 360 quilômetros, um negócio assim. E a estrada não é tão boa. Então, o que a Rosane Ventura e Sandro Shankar, os dois que organizaram essa ida, gratidão aos dois, o que eles costumam dizer é que depende da condição da estrada, porque a quilometragem não é tanta, mas a estrada, apesar de ser uma linha reta, ela, às vezes, se tiver um caminhão, se tiver alguma coisa, se vê ali a 40 por hora. E não tem muito jeito, porque é mão única o tempo inteiro, assim, é uma vai e uma vem. Então... a única curva é desviando de buraco. Desviando de buraco. Às vezes depende da condição da estrada. A estrada, como foi mal feita, está sempre em manutenção, está sempre em reforma. E aí, se você pega uma condição que não está tão boa, eles falaram que já pegaram 9 horas para lá. A gente pegou 5, né? Não, um pouquinho mais, umas 6 horas. 6, né? Mas não foi tanto. Não, eu quero água, que tá aqui embaixo. Tá aqui. E enfim, a logística da vida prática de como chegar é praticamente essa. Saudade também, Rai, quanto tempo! É praticamente essa. Chegando lá, a van ela não conseguia entrar dentro da aldeia. Então tem toda uma ladeira abaixo, depois uma ladeira acima, depois outra ladeira, um caminho lá dentro, pra gente chegar com as coisas. Mas ela chega bem perto. Chega bem perto. Não é nada absurdo, não. Tem uma caminhadinha, mas não é nada absurdo. E os meninos também da aldeia, eles ajudam a carregar mala e tudo mais, são super solícitos, prestativos, atentos o tempo inteiro. Estão sempre de olho o que a gente precisa, o que eles podem fazer. Aí, primeiro dia de chegada, fomos recepcionados por uma dança típica do Xanenawa. Foi bem especial. Eles saíram e fizeram a primeira dança sozinhos. Na segunda dança, eu tava lá filmando toda
Ai, que lindo, vou pegar de pertinho agora, né? Toda turista. O pajé vem e me pega pela mão. Aí o Sandro olha pra minha cara, passa o celular, passa o celular. Eu só entreguei o celular pra ele. Aí saiu eu dançando pajé não, cacique. Tem essa diferença também. Eu, inclusive, não sabia, perguntei a diferença entre cacique e pajé. Cacique, ele tem uma conexão espiritual, até para cuidar e para curar a aldeia, a comunidade dele. Mas ele é o administrador, é como se fosse o prefeito ali daquela aldeia, daquela comunidade. O pajé é aquele que conversa com os espíritos. Na verdade, tem 2 tipos de pajé. Tem o pajé espiritual e o pajé das folhas. O pajé das folhas, ele estuda, em média, uns 5, 6 anos, praticamente medicina, gente. Para ele aprender todas as ervas. E ele fazendo dieta sempre. Faz uma faculdade de medicina natural. E é mesmo. E ele estuda para ele aprender a como usar cada uma das folhas, como ele faz, tratamento. E enquanto ele estuda, ele tem que fazer também a dieta dele. Tem todo um... quando eles falam dieta, tem dieta de alimentação, tem dieta de... Muitas vezes ficar mais recluso, deixar a família, não ter relação sexual com a esposa ou com o companheiro para focar nos estudos ali da medicina. Então é uma decisão que quem toma assume esse compromisso também, de ficar durante todo esse período de estudos dentro, assim, com esse foco dessa medicina mesmo. Então, açúcar, sal, nem pensar. De jeito nenhum, Então esses são os 2 tipos, pajé espiritual e o pajé das folhas. Além do cacique, que é o administrador. Os pajés, eles ficam mais com essa parte do curandeirismo, do rezo, de conversar com os espíritos, de trazer a comunicação dos espíritos, é isso. O espiritual pode estudar para ser também o medicinal, digamos assim. O dá para acumular. Não acumula, porque o espiritual ele tem ele tem esse talento, esse dom, essa pegada desde nascença. Então, ele vai sendo descoberto ao longo do tempo. Mas o que estuda, o medicinal, folhas, né? ele corre atrás. É isso. Basicamente isso. Então chegamos, e fizemos essa dança, falei, meu Deus, assim, lá estava eu abraçada com, de braço dado, assim, com o cacique. Falei, caramba, e ele passou por outras pessoas antes, mas ele foi pelo meu braço. Então, assim, se isso é um sinal do cosmos, eu não sei, mas estávamos lá dançando. Depois todo mundo, um a um, foi... entrando na roda também e fazendo essa dança inicial. E ali eu já senti muito a potência daquela aldeia, daquela terra. A potência também do cacique. O cacique TK, ele tem uma força, ao mesmo tempo é uma força amorosa. Sabe, a potência do amor mesmo, assim, muito forte. E desde o primeiro momento, assim, muito emocionada. Tanto que o Fábio ainda tirou um sarrinho, né? A gente fez quase que um bastão da fala ali em determinado momento. E eu falei super rápido, eu falei, eu tô emocionada de estar aqui. Por ter bebido mesmo da fonte de vários anciões do mundo inteiro e por ter a oportunidade de experimentar mesmo a minha terra, o meu Brasil que eu tanto amo, os meus povos originários, a minha raiz, a minha origem, onde minha alma resolveu encarnar, sabe? Então isso tem um valor, assim, um peso que é uau, não tem nem como resumir em palavras. Então foi bem emocionante. E aí o Fábio tirou sarro, porque eu falei muito pouco dessa vez. Eu que sou a falante, falei muito pouco nesse bastão de fala. Quer complementar alguma coisa nisso? Não, tudo bem. E aí depois disso fomos recebidos pelo rapé. O cacique nos chamou para ali na beira do Igarapé, apresentou algumas samaúmas. A samaúma é onde moram todos os espíritos da floresta. Os espíritos vivem ali na samaúma. Então é uma árvore de uma conexão espiritual, de uma força assim imensa. Há alguns meses atrás, eu acordei, sabe quando você está naquele despertar assim rápido, que você ainda está no sonho? E aí me veio o nome e me veio a explicação. Elas se conectam com as águas profundas. Elas se conectam com as águas, as raízes delas se conectam com as águas. Elas são a representação das águas. Me vinha isso daí há meses atrás no sonho. E o espírito da Samaúma, ela tem muita importância em tudo que aconteceu lá, porque ela foi conversando comigo muitas e muitas vezes. Recebemos o rapé, então eu já tenho que agradecer aqui, já tenho não, né? Eu quero muito agradecer também o cacique por toda a amorosidade, porque tem
quando você vai em lugares assim, né, que eles já têm um estudo de medicina, que é uma aldeia, enfim, nem todo mundo tem amorosidade para te tratar com carinho, para te entregar a medicina com a essência do amor mesmo, sabe? Amor é a palavra. E aí, quando eu fui consagrar o rapé, o Fábio já tinha ido primeiro lá, firme e forte. Ele tem a conexão que eu tenho com a Madrecita, ele tem com o rapé. E é muito forte, é muito potente. E aí, quando eu fui, eu falei pro cacique. Falei, cacique, eu estou me afinizando com o rapé. Para mim é muito desafiador, porque é uma medicina que bate muito forte, eu sinto muito forte no físico. Eu sinto os meus neurônios todos assim, estatelando na minha cabeça quando eu consagro o rapé. Falei, então é desafiador. Então, por favor, assim, né, um soprinho amoroso, tranquilo, ele não pode deixar. E ele foi super amoroso e ali eu já tenho uma certa experiência com rapé, apesar desse estudo ainda desafiador, né? Mas ali o rapé, ele conversou comigo em outro nível. Eu realmente me coloquei diante dele e falei, me ensina a sua medicina. Conversei com o espírito do rapé, as medicinas são espíritos. E sim, o que eu chamo de Madrecita é a ayahuasca, Rosiane, isso mesmo. Que para eles é unir. A medicina une. E aí naquele momento eu me coloquei realmente ali aos pés do rapé como aprendiz. Falei, me ensina a tua medicina, me deixa entender a tua medicina. E aí ele foi me explicando assim, como respirar, os mínimos detalhes. E como eu calar também a minha ansiedade, porque como o rapé bate em mim muito forte, eu acabo sentindo muito corpo. E ele foi conversando comigo e me ensinando a controlar tudo isso através da respiração. E eu sentia os espíritos da floresta, sabe? Todos ali, o espírito da Samaúma, o espírito da Mãe Terra, o espírito daquele igarapé, o espírito dos animais. E aí, de repente, eu vi em volta de mim, dentro daquele processo, aquela bomba de energia, aquela imensidão de espíritos ali apoiando, dando as boas-vindas, sabe? Foi um momento bem, bem especial mesmo. Como quem diz, você é bem-vinda, obrigada por você estar aqui. Na verdade, não foi nem só as boas-vindas, mas foi um obrigada por você estar aqui mesmo, sabe? Gratidão por você estar aqui. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo até ali. Eu sempre vou muito aberta, e o Fábio também tem essa característica da gente se abrir muito para os processos. Então, tem que viver, vamos viver. Vai de coração aberto, a gente escolheu chegar até ali, então vamos fazer o que precisa ser feito. Acabando essa noite... Ai, meu pai, deixa eu tomar mais água. Acabando essa noite, descanso merecido, dia seguinte, ia já ter a primeira cerimônia de ayahuasca. E eu numa baita expectativa, apesar de saber que expectativas são a porta da frustração. Então, né, vou no controladinho ali. Mas eu falei, cara, se eu consigo uma força tão potente nos meus processos, imagina dentro da floresta, assim, dentro desse lugar. Falei, meu Deus, assim, vai ser uau, vai ser a coisa. Foi na segunda noite. Uhum. Foi na segunda noite. A gente chegou lá no domingo, é verdade. A gente chegou na aldeia no domingo. Na primeira noite a gente foi apresentado ali ao alojamento, tomamos um banho, foi o dia da chegada, a gente deu uma descansada. Né? Habitação. O alojamento, ficou todo mundo junto numa palafita. A Rosane também e o Sandro providenciaram um colchãozinho, que foi muito bom. Inicialmente eu tinha a impressão de que você ia dormir na terra, o banheiro era um mato, alguma coisa assim. Mas tem uma estruturinha ali mínima, tem luz, teve esse colchãozinho, teve um mosquiteiro. Tem banheirinho fechado. Então, assim, tiveram coisas que melhoraram muito a qualidade ali da rotina e com relativamente poucas coisas. Então, até um ventiladorzinho, né? A aldeia em si, ela já tem essa estrutura que o Fábio trouxe, né? Isso foi bem legal, porque inicialmente, assim, lá no começo, a ideia inicial era, vai ser dormir na terra, leva o tapetinho de yoga e uma barraquinha, alguma coisa. Mas
graças ao bom Deus, ainda teve... Foi. Mesmo assim, ainda era difícil dormir, porque tinha... Muito assim, calor. Era muito calor, a pessoa andava, a tábua mexia, assim, você mexia o corpo inteiro no colchão. Então, e tinham muitas atividades, como vai aparecer aqui nos próximos minutos. Então, assim, a hora do descanso é a hora de deitar e dormir, descansar, fechar o olho, aquietar, porque teve muita coisa. E a qualidadezinha um pouco melhor por conta desses pequenos confortos, acho que ajudou muito para pelo menos esse descanso ser mais tranquilo, né, nos poucos momentos que tinham. O calor do Acre é diferente, gente. Meu Deus, que calor é aquele. E é úmido. Para ter ideia, a gente comprou água, cada um comprou só água para levar. Quando a gente chegou, entre a hora de chegar e a hora do jantar, ali estamos falando de umas 4, 5 horas, a gente tomou 4 litros de água. E não fazia xixi. E não fazia xixi, só suava. E aí a gente falava, caralho, 4 litros, assim, era para estar mijando a cada 20 minutos. Só que não saía, não tinha por onde sair. O suor já dava conta, só entrava. Então, transpirava, suava, pingava. Suava muito, assim, sua o tempo inteiro. E logo no começo também, né, os primeiros 2, 3 dias, a gente foi abençoado com, assim, uns temporais que caíram, que davam uma refrescadinha. A Rosane, na ocasião, falou, pô, isso é bênção, os espíritos estão nos recebendo. E aí me lembrou da vez que eu estive na Índia no ano passado, para fazer uma peregrinação bem parecida com essa que a gente vai fazer agora. E depois que a gente saiu dos principais templos, caiu temporal, assim. Temporal de fechar o bondinho, de o pessoal parar de entrar, temporal mesmo. E o pessoal da expedição, lá da excursão, falava, pô, sacanagem, chovendo logo agora, podia esperar um pouquinho. Eu falava, pô, isso é bênção de Shiva. O que a gente emanou aqui foi ouvido, porque a chuva era para trazer essa limpeza, assim, essa resposta. Então, lá na aldeia, quando a gente chegou, foi muito parecido assim, o movimento, foi bem interessante. E era perceptível ali, através das águas, aquela bênção mesmo, o espírito da floresta falando com a gente, trazendo aquela bênção. Normalmente, quando vai galera de imersão, eles fazem as cerimônias no terreirão, que é ao lado de fora, ao ar livre, para fazer a última no churru, que é o círculo sagrado, enfim, a tenda de rezo, a casa de rezo, que eles falam que é mais potente, né? Que a energia é mais potente. E desde o primeiro dia eu falei, o churru tá chamando. Tô sentindo que vai ser lá a cerimônia. Não, o cacique quer fazer aqui e tudo mais. Eu falei, tudo bem, mas eu sinto que o churru tá chamando. Caiu essa chuva abençoada e aí a gente teve que fazer no churru. Na verdade, a gente tentou fazer no terreirão, né? Ficou tudo montado no terreirão. Fogueira, tudo. Fogueira acesa, tudo lindo, altar montado, todo mundo ajeitado. Quando começa a entrar a força, aqueles pingos, e começa meia dúzia de pinguinho, em seguida já vem um temporal, assim. Foi o tempo de falar, pega todo mundo as coisas que vai para dentro do churru. E a gente pega e vai pro churru. Aí que começa a história da história, porque lembra que eu tava naquela baita daquela expectativa, né? Falei, pô, se eu consigo tanta força, assim, fora da floresta, imagine dentro da floresta, que os caras, eles detêm esse conhecimento, eles nasceram dessas medicinas, então imagina, vai ser mega especial. Quando começou o processo, como eu me conecto muito com os estelares, eu tenho uma forma peculiar, específica de enxergar as energias. Ainda no segundo dia, teve aquela consagração do Curipe com a Rosane. Foi. Teve a pintura do corpo. Teve a pintura do corpo, sim. A pintura do corpo, ela funciona para proteger, como se fosse um escudo ali, onde você marca com o genipapo, a proteção ainda tem aqui um pouquinho, tá bem clarinho já. A barriga tá bem forte ainda. O seu tá bem forte. O meu tá saindo quase todo, tá bem borrado. E ainda teve aquela palestra do cacique sobre as medicinas. Foi bem legal. Ele partilhou bastante com a gente sobre como cada medicina funciona. Foi bem interessante. E aquele banho de ervas. E o banho de ervas, é verdade. Pronto, agora chegou na consagração. Esse foi o rolezinho do primeiro dia. O segundo, na verdade, né? Porque a gente já tinha chegado no dia anterior, no final da tarde. Quando começou a entrar na força, eu normalmente vejo, imagina
sei lá, avatar e ainda mais tecnológico, ainda mais profundo, ainda mais cheio de informações. É isso que eu vejo. Com muita qualidade, com muito detalhe, com uma energia, com uma conexão perfeita, assim, com uma resolução. Vamos colocar essa linguagem técnica que eu não conheço muito, mas eu adoro, porque é onde eu consigo trazer mais familiaridade a uma coisa e outra. Quando eu comecei a entrar na força, eu falei, tava esperando a força, né? A energia. De repente eu comecei a ver, ao invés de ver essa resolução perfeita, eu vi como se fosse um gibizinho, sabe? Como se fosse um desenho, assim, reto, em 2D. Um coloridinho bem mal definido, bem esquisitinho. E eu falei, por que eu tô vendo assim? Tem alguma coisa errada. E aí eles começaram a me explicar. O rezo é muito forte ali daquela terra, daquela aldeia, daqueles conhecimentos. Mas a conexão energética, esse portal de comunicação energético, ele estava com algumas... Ele não estava estruturado, ele estava falho. A conexão, a conexão mesmo. Eu vou parar de repetir, porque cada vez que eu falo, eu penso que eu estou trazendo uma informação nova. Mas aqui na cabeça vai vindo o que eu vi, e que nem sempre dá para eu passar mesmo, sabe? Em palavras. Mas eles começaram a me falar algumas coisas sobre a questão dos povos, sobre a questão da Matrix, sobre a questão de como esses povos estão lutando ainda por sua sobrevivência e muitas vezes por conta de tantos desafios que essas pessoas têm para manter um direito que é um direito nato deles. O direito pela terra é o mínimo. Eles já nasceram nessa terra, não teve descobridor do Brasil. Os índios já estavam aqui, já existiam pessoas aqui vivendo. E para eles terem esse mínimo direito respeitado, e esse direito à sobrevivência, eles têm que lutar muito. E muitas vezes esse tempo que, por natureza, eles dedicariam ao espiritual, ao cuidado da terra, ao cuidado de tudo, que é da natureza deles, assim. Eles são guardiões da terra de forma muito, muito, muito linda, assim. Só me fez sentir mais honra por ver mesmo, sabe? O trabalho que eles desenvolvem ali. Só que a gente foi tirando também esses povos do direito deles de se manter fazendo só isso, né? Hoje eles precisam, infelizmente, cuidar das suas divisas o tempo inteiro, porque tem o tempo inteiro gente colocando fogo para invadir, documento falso que aparece dizendo que faz parte, que aquela terra não é deles, mesmo sendo terra demarcada, sendo registrada. Isso é só para ilustrar que estamos todos vivendo a Matrix, independente de onde estejamos. E isso não é diferente para quem está lá dentro. E aí a informação que me veio foi essa, que muitas vezes, por conta dessa demanda, dessa alta demanda na Matrix, as questões energéticas elas acabam ficando um pouquinho mais falhas. Mas não entendi, tá? Só para deixar bem claro. Não entendi ali que tinha nenhuma questão específica da aldeia, do povo, não eram eles que tinham cocriado nada negativo, não era isso não. Mas é por conta dessa manutenção, dessa manutenção um pouquinho menor, energética e tudo mais, acaba abrindo brechas para que fragilize um pouquinho a conexão. E aí, eles têm uma crença muito forte na floresta, como que é o nome? Iruxins? Não lembro. São os espíritos da floresta. E eles falam que tem os espíritos bons e tem os espíritos que não são bons. E, gente, aí, assim, isso já entra na parte de atualização, tá? Eu tô falando aqui como tia Ana, tia Siriana aqui na Terra. Quanto mais a gente bota força nessa galera, mais força eles têm, mais espaço eles ganham na nossa vida. E é também isso que acontece lá, porque eles acreditam tanto nesses maus espíritos que eles acabam empoderando também esses maus espíritos. O que é importante lembrar? Você que está me escutando agora, você que vai escutar essa gravação, essa live depois, não entra mais escuridão nenhuma na Terra. O que tem é o que a gente carrega, é aquilo que a gente vai potencializar. Então vamos vigiar aquilo que a gente potencializa. Porque se eu potencializar aquilo, eu vou empoderar de alguma forma.
E aí, naquele momento, algumas coisas foram abertas para mim, assim, de situações ali daquela estrutura, que eu não vou entrar em detalhes com vocês. Eu vou trazer só aquilo que é relevante, aquilo que é importante. Enfim, senti que tinha algo e eles trouxeram muito forte. Vocês estão aqui para ajudar a reconstrução desse campo. Falei, tá bom, minha especialidade, canalizar energia, já fiz isso outras vezes, canalizar, reconstruir, tá ótimo, tá tudo certo. Sobre a estrutura da cerimônia é bem interessante, porque eles seguem tradicionalmente uma estrutura bem marcada, assim, bem rígida em termos de organização. Começa, todo mundo se reúne 8h30, começa às 9h, primeira dose vai até meia-noite, uma rodada de rapé, segunda dose lá pela 1h, terceira dose lá pelas 3 ou 4, para quem quiser. Fica até o amanhecer. E fica até o amanhecer. Inclusive é uma recomendação, não cansou, quer dormir, quer descansar, quer qualquer coisa, deita aí na roda, não sai da roda e descansa. Então assim, você só sai da roda para ir no banheiro, para fazer limpeza, para alguma coisa específica. Você não fica disperso ali em torno. Então, a roda criada ali, a egrégora que se forma pela criação da roda de quem vai consagrar naquele momento, ela se mantém de 8h30 às 6 da manhã. Então, essa estrutura... E tem sananga também, que eles abrem. E tem uma estrutura muito interessante, né? Porque assim que consagra, meia horinha quieto, todo mundo quieto, ninguém fala nada. Silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Aí o cacique passa com uma maraca, bem devagarzinho. Aí o cacique traz algumas falas de abertura. Depois outras pessoas da aldeia falam na sequência. Começa a falar devagar, vai aumentando. Aí chega uma hora, o pessoal já está cantando, né? Sim. O pessoal está cantando, e eles cantam muito o dia inteiro, é lindo, é muito legal. Músicas deles, músicas... E aí a gente ainda teve a satisfação de estar com o Sandro, que também do rezo, cantando. Então ainda tinha... Tinha essa mágica dele trazer a Índia para a floresta também, que foi lindo. Porque ele também bebe muito da fonte dessa terra mãe, dessa terra sagrada que é a Índia. Então, imagina só, na força da floresta, ali, em todo aquele rezo, você entrar também, trazer um mantra, é a coisa mais linda. E a gente pôde experimentar isso e é muito lindo, gente. É muito forte, é muito potente. E com violão, percussão, maraca, é bem interessante. Isso vai a noite inteira. De vez em quando tem umas pausas, aí volta uma fala, e aí depois continua a música, continua a cantoria. Isso é bem interessante, muito rico, assim, o ambiente no qual você se insere ali durante a consagração. E aberto, assim, quem quiser chegar mais perto da fogueira pode, quem quiser dançar em volta da fogueira pode, quem quiser... Ali dentro do círculo pode quase tudo, é bem livre. Com respeito, claro, né? Sim. A gente aprende sobre que é para chegar lá e trazer esse respeito. Mas a rigidez maior, digamos assim, é sobre sair do círculo, dispersar. Sim. Então, assim, ir ali pro colchãozinho dormir, nem pensar. Entrou, fica até 6 da manhã, quando encerra, e aí tem o encerramento oficial, todo mundo se dá o braço, tem uma cantoria para finalizar, e aí depois está liberado. Aí é hora de tomar banho, se organizar, dar uma descansada e já tem o café na sequência. Muito bem. A estrutura, como vocês entenderam, é essa. Nesse momento em que eu comecei a ter essa visão e eles trazerem a explicação, a gente já estava naquele momento pós a meia hora de silêncio, já entrando na parte da música. E todas as vezes, e eles me traziam forte, assim, quem é a força desse feminino também dessa aldeia, desse canto, que vai trazer essa renovação, essa sustentação. O Fábio estava num trabalho profundíssimo. O primeiro trabalho dele foi a noite inteira com o Demonão. Fala um pouco sobre o Demonão. Demonão é parceirão. É parceiro, é flow. Levei umas 6 consagrações aí com a Ana no ano passado e nesse, para dar uma pacificada nessa relação, porque no começo foi bem tempestuosa, foi bem tensa, mas hoje em dia tá bem mais tranquila. Então é um bichão que trabalha
junto. É um guardião, um servidor da pura luz, um ser que trabalha muito na limpeza, na transmutação e na liberação. Então, sempre que tem alguma densidade, o demonão é ativado com a força vital, plasma, fluido do Fábio para trabalhar nesses processos de limpeza. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que o Fábio estava a noite inteira no trabalho lá profundo e às vezes passava alguém mais preocupado, tá tudo bem, ele tá bem e tal. Que o demonão tem um jeito específico de aparecer. E a gente fala demonão por causa da aparência dele. Ele é muito, muito da luz. Só que a função dele é uma função desafiadora. O cara tá ali na faxina cósmica, limpando todo o rolê. Quer falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho? Não, tranquilo. E eu sabia, assim, quando eu vi que o demonão estava ali trabalhando forte, eles mesmos foram me explicando. Falou, a gente está num processo agora de limpar algumas questões, algumas brechinhas que foram trazidas. Eu senti aquele rezo ali muito bem guardado, sabe? A aldeia, as pessoas, os cantos, os rezos, a ancoragem ali. Quando eu olhava energeticamente, aquele meio ele estava muito bem protegido, mas a conexão acima e abaixo, ela estava fragilizada por conta de um outro processo que ficou mais claro na segunda consagração. Naquele momento eu comecei a entender o máximo de força que eu senti foi só para ter essa imagem, assim, só para visualizar isso. Eu passei a noite inteira num estado muito consciente, assim, trabalhando muito forte, muito consciente, tanto que a hora que eu percebi que não ia vir a força, assim, que não ia rolar a conexão da forma como eu sempre acostumei, eu mesma entrei no meu processo de canalização. Eu já sei o caminho, né? Eles já me ensinaram, não foi à toa, tem uma lógica para isso. E aí foi criado um campo de proteção para que eu pudesse viver esse processo. Miguel veio muito forte, cravando a tua espada de luz, limpando também. Isso aconteceu muito forte também no Peru. No Peru, quando a gente estava no alto da montanha Machu Picchu, que eu sentei ali em meditação, ele vinha e encravava. Diante dele estava o Inca, o primeiro Inca, ele encravava aquela espada para limpar as toxicidades, o sofrimento daquele povo. Como? Cravava, como vocês entenderam aí. A espada no chão para limpar todas aquelas toxicidades, as dores daquele povo, as marcas de sofrimento daquele povo. E isso me lembrou muito também, quando aconteceu agora, esse mesmo processo, assim, de limpar essas marcas de dor, esse sofrimento. Porque nós ainda estamos tentando colonizar os nossos indígenas, os nossos povos, se a gente for ver bem, né? O tempo inteiro a gente está os colocando em situações para que eles tenham que se ajustar, como se a gente não tiver... É como não, né? Na verdade, a gente ainda não aprendeu a respeitar esses irmãos e as escolhas dele, da forma como eles escolhem viver, e deixá-los viver. Só isso que a gente precisava fazer, né? Deixá-los viver e em paz. Mas ainda assim a humanidade tem muito que aprender, a sociedade, o homem branco, o Xaná, né? Nauá tem muito que aprender, a gente tem muito que aprender, assim, questão de respeito a eles. Enfim, essa foi a primeira cerimônia. A gente teve 3 cerimônias no total. O meu foi o contrário. Lá com eles. Eu nem escutava o que ele estava falando, eu estava já em outra dimensão, assim, tipo... aquelas falas iniciais eu nem ouvi, nem sei o que aconteceu. E aí tava lá concentradinho fazendo. E curiosamente, eles não têm familiaridade com tabaco, significa que não tem cachimbo, não tem oferenda, não tem nada relacionado a tabaco. Não é. A medicina deles basicamente é Uni, que é a ayahuasca, rapé e sananga. Essa é maraca. Tambor xamânico, aquele lacota e tudo, eles também não têm familiaridade, não é parte da rotina deles. Tabaco e o tambor xamânico, como a gente conhece. Mas a percussão, a música, o canto, isso é o tempo inteiro, assim. E muito bem tocado, sim, assim. Sim. Com muita alegria, com muita sempre. vivacidade, com tônus energético muito forte sempre, né? Eles não tocam assim... Não é mais ou menos, é com energia. Eles tocam, dão porrada bonito no negócio mesmo. E assim, o som sai alto, sai bonito. Tinha um menino lá de 13 anos,
filho da... Puyan, filho da Marta. Filho da Marta, que assim, porra, o menino tocava, ele metia a mão naquele negócio. Vai dizer que parecia um touro ele, que ele tem 13 anos, mas ele é grandão. Não, ele é maior que eu, em altura e largura. Ele metia a mão naquele negócio, o som saía diferente, assim, era um negócio impressionante. Na força, na hora que ele metia, na hora que ele parava, tu sabia. E aí, não precisava nem olhar, assim, tu já sabia pela intensidade do toque. E era sensacional, o som que o menino tirava era, assim, um absurdo, era como se fosse uma música viva dentro da música que estava sendo tocada. Tinha ali sua energia, seu valor. E é isso que me chamou mais a atenção, porque a conexão deles ali com os rezos, com a força ancestral, ela é muito forte. O que eu entendi, o que me foi passado, é que era realmente assim uma questão de equipamento mesmo, sabe? Eu tomo muito cuidado também com as palavras, que minha ideia aqui não é desmerecer, não é falar que eles têm, muito pelo contrário, assim, ninguém ali tem pouco, ali é sempre muito, é muito abundante, é muita força, é muito rezo, é muita potência. O meu papel aqui, a minha partilha, muita disponibilidade, muita disponibilidade, um cuidado. Eles fazem isso numa rotina e numa disciplina. E são brutos com as medicinas, assim, uma dose, é 2 doses, eles têm 3 doses, gente. Não é obrigado, assim, eles também são amorosos, ao mesmo tempo que eles são intensos, eles também são amorosos, ninguém é obrigado a consagrar 3 doses. Rapé, logo no começo, eu perguntei pro Sandro, porra, Sandro, eu queria entender um pouco mais como é que funciona, os tipos de sopro e tudo, aí o Sandro falou, esse aqui é meu professor, o Tauan, né, o Jabuti. E aí, assim, colhei nele, de vez em quando eu pedia. Durante o dia, você tá de bobeira, assim, tá ali entre uma coisa e outra, você fala, pô, e aí, dá pra ter um sopro? Claro. Vai estudar a medicina. Shabá, só se for agora. E aí pegava lá a bolsinha de medicina e fazia o sopro. O Marchand, que me recebeu na casa dele também, eu tava em dúvida sobre um sopro específico lá, e aí perguntei, e aí ele me ensinou. Eu não conseguia, não saía de jeito nenhum. Aí passou meia hora assim, eu falei, porra, acho que eu já sei, é assim. Aí, Shabá, agora eu já entendeu. Tipo criança, né? Agora entendeu, entendi. Aí eu fiz um nele, aí ele ainda falou, Chai, seguinte, aí deu uma explicação final lá, depois no dia seguinte eu fiz outra, aí ele falou, agora tá bem melhor, é isso aí, esse é o caminho, agora é só praticar. Aí, então, assim, quem tiver com um nariz hábil aí e quiser receber um sopro do Jabuti... Só levanta a mão que o Fábio está aqui à disposição para treinar. Eu preciso treinar, porque a Ana, realmente, cada sopro nela é uma novela. Então... mas foi bem legal, assim, essa ressignificação minha também com o rapé, que de verdade, assim, só estando numa aldeia, num berço dessa casa, o feitio é todo deles. Então, na verdade, eles têm um tabaco, né? Mas eles têm um tabaco dentro do... Não tem a tradição do tabaco como não cachimbo, como isso. Tabaco para oferecer. Essa relação eles não têm. Exatamente. Mas liberaram, tipo, a gente... Sim. Com respeito, foi bem tranquilo. Na segunda noite... Eu vou focar um pouquinho nas cerimônias, assim, porque é onde esse trabalho foi mais intenso, energeticamente, do que eu particularmente fui fazer lá e do que eu entendo que nós fomos fazer lá também, né? Que foi tudo lindo, como vocês viram ali nos stories. A gente aprendeu muito, foi muita partilha, foi muito rico. Mas essa parte dessas ativações, dessa energia, do quanto... Quando você está preparado energeticamente, você é chamado a estar em lugares onde a sua energia ela é bem-vinda, ela é bem-quista. Teve um momento ali que eu falei, eu não queria ser... Necessária, né? Porque aquele grupo estava muito interessante. Foi um grupo forte, foi um grupo bem determinado, assim, foi um grupo bem legal que formou. Uma galera que já estava na rotina da consagração. Desde o começo, assim, a gente viu que o grupo estava interessante. O Jeff, que é um americano que estava junto com a gente, cara, que cara assim, espiritualizado. 75? 70. Vamos focar nos 70, que eu não lembro. 70 anos,
o cara já tem um percurso, trabalha com música assim numa pegada mais espiritual da música, mais sutil. Frequência. Como frequência, vibração, uma coisa assim mais sutil mesmo. E assim, o chamado dele foi para experimentar o que a floresta tinha para oferecer. Ele já escreveu um audiobook sobre a floresta. O Sandro foi um personagem lá, participou. Eles se conheceram na Índia. O Sandro e o Jeff se conheceram na Índia. Então assim, e aí o Sandro falou, porra, por que você não vem viver o seu livro? E aí ele aceitou e, foi com abertura, receptividade. Cara, primeiro o rapé ele já pediu o segundo, lembra? E aí é comovente ver, assim, um coroa desse, gringo, se metendo na floresta amazônica para aprender. Assim, em nenhum momento cagou regra, falou, não, isso está errado. Ele estava ali para aprender, estava ali super disponível, para ver como eles faziam, de que jeito, o que ele podia aprender, qual lição, aprendizado ele ia levar dali. Foi bem inspirador, né? Foi. A participação dele. Esse grupo ele estava bem forte, assim, bem experiente mesmo. E mesmo o Jeff, que não tinha experiência na medicina, ele já tinha ali uma vivência espiritual também, uma caminhada espiritual muito forte, muito intensa. Então foi bem especial. Aquele grupo não estava ali à toa. Algumas pessoas, né, foram aparecendo, a própria energia da Rosane também, com uma energia de uma anciã muito forte, um ser muito benquisto das estrelas de onde ela vem. O Sandro com uma energia de um Ryoka, de uma alegria e com uma conexão também muito forte. Então, o que eu fui percebendo ao longo do processo, e isso foi muito rápido, é que a gente estava ali realmente por um chamado, porque aquela aldeia específica, eu os convido a conhecer de verdade, com todo o meu amor, a aldeia Xanenauá, Cacique Tekai, aquelas pessoas específicas, porque são as que eu conheci. Eles têm Instagram, tem Instagram, dá. Conheçam, porque por mais que eles tenham diversas necessidades materiais, eles são de uma abundância, de uma energia, de uma dedicação. A gente entrou na floresta com o cacique, eram 3 passos, ele trazia uma aula pra gente, com folha, para que serve, como usa, onde usa. Folha, raiz ou tronco. Folha, tinha raiz, alguma cipó, coisa que ele pegava e falava. Isso aqui é sobre as coisas mais variadas, assim, desde dor de cabeça até enxaqueca, até qualquer coisa, né, que imaginar. Gravidez. Para crescer, criança crescer. Para criança crescer, para ajudar na gravidez, para não deixar ficar grávida, para assim. Para potencializar, para não potencializar, para derrubar, tinha de tudo ali. Tinha de tudo. E aí, a cada passo, o percurso era para ter sido tipo 10 minutos pela distância. A gente levou quase 1 hora, porque a cada passo ele parava, isso aqui era funciona para isso, o nome é isso, em português o nome é esse. E aí ele falava, explicava, aí você macera a folha e faz um chá. Ou então esse aqui é um cipó, que aí você bate e faz assim na criança, ou na junta da criança, ou enfim. Para parar de fazer xixi também tinha. Enfim, gente, tem medicina para tudo ali, é lindo de ver. Um monte de coisa. Era uma farmácia abundante, disponível o tempo inteiro. Só preciso saber o que faz o quê. Porque não é tão simples. Você olhando é tudo mato. Mas cada uma tinha a sua função e cada uma tinha uma propriedade específica que, se você não fizer, se você não souber, pode correr o risco. O de baixar, por exemplo, ele falava, essa aqui, se tu esbarrar, se tu... Nem encosta. Assim, né? Essa aqui esbarrou, 1 ano sem. Então, aí o pessoal morria de medo, as mulheres iam na frente lá, tirando de lado. Então, tinha isso também. Mas era, assim, a riqueza e a abundância e a diversidade é muito evidente. Assim, fica muito claro. É uma farmácia natural a céu aberto. Você só precisa saber o que é cada coisa para você fazer uso das propriedades adequadas. E esse saber, eles que têm. A gente não tem. A gente olha, tudo mato. É tudo verde. Só folha. Assim, merece uma foto, mas assim, a gente não tem esse conhecimento, minimamente. Eu já fico meio emocionada aqui, embargadinha. Ai, meu Deus do céu. Porque na volta,
ficou muito claro ali o quão rica é a floresta. E você viver a floresta é diferente de você ouvir falar a floresta. Você estar ali é diferente. Certamente é diferente. Tem toda a questão também de se pintar, de se preparar, de se arrumar. Porque quando você vai entrar na floresta, você tem que dizer para os espíritos quem está entrando. Então você marca a tua força também ali. Pede licença. Pede licença, exato, mas entra com confiança também. Marca, traz a tua energia espiritual para ali, né? Tua personalidade, tua identidade. Quando a gente estava voltando, uns troncos. Cara, eu não sei nem te dizer qual a metragem daqueles troncos, assim, mas enormes, 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 cortados em madeireiras. Eu lembro de ter olhado. Eu olhei aquilo, olhei pro Fábio e falei, cara, essas são as nossas florestas, sabe? O desrespeito absurdo. Tanta medicina, tanta riqueza, tanta força, tanta potência. E por ganância, por dinheiro, o homem vai e derruba tudo aquilo. Por dinheiro, sabe? E a gente tava na van já sentido Rio Branco, nesse momento, assim. Eu falei, cara, tá aí as nossas florestas, olha o que eles estão fazendo, sabe? Olha o que nós, quanto sociedade, estamos fazendo. E isso puxa também esse senso. Não só isso, né? Pasto também. Sim. Esse sentimento de guardiões da floresta que nós também somos. Essas pessoas, elas precisam de ajuda em vários pontos, mas o principal deles é serem vistos. Serem valorizados pelo serviço que eles prestam à humanidade na proteção das florestas, sabe? E faz parte, e é nossa obrigação enxergar isso e se mobilizar quanto sociedade para isso também. Porque, gente, é de rasgar o peito. É de rasgar o peito. Teve um processo muito forte. Eu já tive a oportunidade algumas vezes de sentir a dor de Pachamama e dói muito. Agora o Fábio conseguiu sentir essa energia também com o rapé, que é a medicina dele, a medicina irmã dele. E não dói. A gente só precisa realmente assim acordar para a vida, sabe? E começar a se mobilizar, seja assinando um bendito de um abaixo-assinado, dando voz para essa galera. Certamente vocês vão ver algumas lives com essa galera aqui também, sempre que possível. Tem uma mana muito, muito linda. Como que é? É Savi o nome dela? Depois eu lembro, vou atualizando vocês. Ela saiu da aldeia, ela não mora mais na aldeia, mas ela é Xanenauá, ela carrega no sangue aquela potência, aquela força. Ela é militante, ela tem voz. Eu falei, cara, eu acho lindo eu dar voz a vocês, mas eu quero que você tenha voz no meu espaço também. Porque é quase que uma obrigação, assim, uma reparação mesmo. Não é nem reparação, né? É dar a mão e falar, porque, cara, a gente carrega sangue indígena nas nossas veias. É um tomar vergonha na cara e falar, cara, a gente tá junto aqui quanto sociedade. Se tem uma coisa que tá muito clara, é que só vai dar certo de fato quando todo mundo se levantar. E principalmente quando os seres do bem se levantarem. A humanidade, em sua infinita e esmagadora maioria, são pessoas de bem. A gente precisa levantar e ter voz como essa galera que não é tão do bem tem, sabe? A gente só precisa se unir, porque a hora que a gente se unir, a gente vai descobrir a nossa força. Isso comparado com a política, é muito parecido, porque às vezes a gente fala, né? O meu voto não faz a diferença, mas o seu voto, se todo mundo pensar e valorizar o seu voto, vai fazer a diferença. A gente vai votar com mais consciência, vai colocar representantes com mais consciência. É a mesma coisa, eu não vou assinar essa petição aqui que o Greenpeace está fazendo, porque é só uma assinatura. Se todo mundo pensar assim, ninguém assina, e a gente não se mobiliza.
Ah, eu não vou fazer tal coisa porque é só o meu. Não, 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 é o seu, é o meu. Faz o teu, assim, te preocupa com o teu. Vai lá e faz bem feito. Fez bem feito? Segue a vida, assim, que o coleguinha vai se inspirar também e ele vai fazer. Eu tive o mesmo sentimento em Marabá, sudeste do Pará. É doído, porque você vai vendo, tinha muito pasto também no caminho. E o pior é que as vaquinhas chegam a não ter nem onde se esconder do sol, aquele sol ardido. Uma árvorezinha ou outra perdida lá no meio. Não é nem saudável para os próprios bichos, assim. É uma maldade em massa. A gente maltrata a terra, a gente maltrata o bicho. E aí? Só maltrata. Já vi alguns historiadores dizendo que as pirâmides dos nossos ancestrais são essas grandes árvores, é a floresta. É isso, Rai. Por isso que me rasga, sabe? A hora que eu vi... Gente, aquele tronco eu não sei mensurar o tamanho daquilo. Mas assim, uma carreta não carregaria. Era muito grande, era muito largo. Era assim, na verdade era um pedaço já, né? Que eles tinham... Aí na hora eu lembrei de uma mesa que eu achei linda, que era uma mesa de madeira que escorria. Eu falei, entendi, assim, eu achei lindo aquilo. Mas eu não me toquei, assim, de onde veio aquela madeira pra fazer aquela mesa linda, sabe? Que eu tinha achado. Isso é para também trazer luz às nossas inconsciências, às nossas ignorâncias. Porque às vezes a gente admira, acha lindo, mas qual o custo daquilo, né? A que preço aquilo tá vindo? Não é só preço, dinheiro, mas assim, qual o custo real para a humanidade daquilo? O homem branco chegou, vem nos exterminar, trouxe consigo o espírito da ganância. Mas não é todo homem também, não. Tem muito homem branco e homem, mulher, enfim, tem muito nauá de bem. A gente só precisa, de verdade, se unir e dar valor a isso, sabe? E dar voz a esses povos, assim, como irmãos que somos. Dar voz. Sentir um trabalho de ayahuasca é uma dor na alma. Madrecita é mágica, Mãe Terra é muito forte, mas a gente precisa se unir. Ah, que legal, não sabia, Manu. Depois queremos conhecer a sua música. Eba! E é isso, assim. A gente desviou só um pouquinho, mas não é só um pouquinho, assim, é necessário. Não é só uma ajuda energética, sabe? Mas é uma ajuda humana. Então, assim, é possível que nas próximas semanas e meses tenha aqui algum tema que a gente traga sobre isso. É possível que tenha uma vaquinha que a gente abra aqui para alguma coisa específica que eles precisem lá. É possível que, eventualmente, a Ana chame alguém de lá para trocar uma ideia, para falar. A mulher, eu esqueci o nome também, do Shmri, né? De quem? É a mulher do Shmri, do... Churro? Não, é aquela do aeroporto. Então, ela mesma, ela mesma. Vaci, acho que é Vaci. Gente, ela é maravilhosa, vocês vão vê-la aqui, certamente. E aí, assim, esse é um tema que a gente tem intenção de trazer um pouco mais. Tem tudo a ver com a pegada xamânica que a Ana já traz e que é um objeto de cuidado e análise o tempo todo e focado não nos índios norte-americanos, mas no nosso quintal, na nossa aqui. terra. Então, assim, tem todo sentido que apareça com o tempo um pouco mais sobre isso. Então, já podem esperar sem ansiedade, mas já podem esperar que certamente a gente vai criar movimentos nesse sentido. Por uma necessidade mesmo, assim, de se levantar mesmo, sabe? É hora da gente reconhecer a parte que nos cabe, da responsabilidade de tudo isso que tem acontecido. E eu não nasci aqui para ignorar nada. Não tô aqui para fugir de processo, muito menos de fugir de botar a mão na massa. Isso a gente tem muito em comum, eu e o Fábio. A gente faz o que precisa ser feito. E é isso. Então, se atentem. A gente ainda está no meio de um processo que ainda nem começou, na verdade. A gente chegou na Índia ontem, de madrugada ainda. Na verdade, a gente chegou hoje, né? Porque a gente chegou, era 1h da manhã aqui na Índia, aqui em Delhi. E amanhã a gente já começa uma outra peregrinação, uma outra história,
com muita intensidade também. Mas enfim, vamos finalizar a Amazônia, depois a gente volta aqui com as questões da Índia, que é outro processo. Então, essa foi a primeira consagração, e aí a informação do que realmente a gente tinha ido fazer ali, todo esse processo de limpeza que seria feito para a reconstrução daquele corpo energético ali. Muitos seres trabalhando, muito ancoramento, e é curioso que, assim, da mesma forma como eu sinto as pessoas da floresta pedindo ajuda, eu senti ali os espíritos da floresta, gente. Eu faço live e eu só choro, meu Deus do céu, ô situação. Ainda bem que não tá maquiada, né? Ainda bem que não tô maquiada. Eu senti os espíritos da floresta mesmo pedindo ajuda, sabe? E aí, o que eu fui fazer lá, certamente eu fiz da melhor maneira, da forma como tinha que ser feito. Todas essas marcas desses... Há anos atrás, quando eu comecei a canalizar, a gente começou a fazer um processo muito forte. Vocês conheceram minha irmã ontem, disse que não tinham conhecido, fez live com a Rai. A gente chegava a canalizar 3 vezes por semana, pelo menos 2. E era muito naquele chamado de limpeza de certos pontos de dor da Terra, sabe? Lugares onde existiram genocídios. Imagina essas atrocidades. Não vou ficar falando todas, não, porque o algoritmo do Instagram ele não gosta dessas coisas, não, então não vou falar. Mas esses lugares ali, matadouros de animais, onde você imaginar que houve alguma coisinha assim, aquilo plasma energeticamente um campo de muita densidade, de muita dor. E a gente fez todo um trabalho em vários desses pontos, igrejas, quantas bruxas, quantas irmãs foram queimadas nessas igrejas. Eu estava lendo agora a história de um indígena. Nossa, eu li agorinha há pouco, de um indígena, que ele foi obrigado a ser batizado e ele falou, não, eu vou montar uma igreja nossa, uma igreja do rezo, né, pra gente se conectar. E aí, só que para você entrar nessa igreja, você tinha que fazer um desbatismo, que era com defumação, com banho de ervas, e adivinha qual foi o final dele? Inquisição, foi queimado na fogueira também, porque nada que fugisse às regras de quem colonizou poderia ser dito e ser feito, enfim. É isso. É a nossa... E aí, nesse momento que a gente entrou nesses processos de canalização, foi para limpar esses pontos energéticos da Terra, para fazer um trabalho nesse sentido. Quando eu fui para o Peru, foi a mesma coisa, assim. Era limpeza de toda aquela pegada de colonização que aquela terra sagrada viveu, que aquelas pessoas sofreram, e limpar também dentro, principalmente quando a gente chegou na Ilha do Sol, limpar a toxicidade, a banalização da sexualidade sagrada ali, muita coisa para ser liberada, para que abrisse esse canal realmente dessa ressignificação dessa sexualidade que é sagrada, que é a expressão da criação. Enfim, e aqui foi a mesma coisa, um processo de limpeza dessas frequências, dessas energias. Eu vou falar para vocês o que eu via, que aí é mais fácil, talvez, de vocês tentarem mensurar. Já na segunda noite, eu fiquei muito me questionando ali, né? Porque eles me trouxeram muitas questões dali da aldeia mesmo, né? E eu falei, gente, mas por que isso é relevante para mim, assim? O que cabe a mim dizer ou fazer nesse sentido? Qual é o meu papel? Será que eu estou sabendo disso só para saber mesmo? Será que tem uma função? Enfim, todo um processo de integrar isso. Na segunda cerimônia, que aconteceu na quarta, primeiro foi na segunda, né? Primeiro foi na segunda, na quarta e depois na sexta. Na segunda cerimônia, que foi na quarta-feira, eu fui super na disposição de consagrar, entrar na força e fazer tudo o que precisava, mas assim, me coloquei à disposição para o que seria necessário ali. Também não fui determinando, porque a espiritualidade ela é muito mais sábia nesse ponto, e eu sei a quem eu sirvo, eu sei com quem eu trabalho, então eu não duvido, só me coloco à disposição. E aí, mais uma vez, não veio a força. E eu falei, cara,
tá estranho esse negócio aqui. De novo a força. E eles me passaram, calma. Você tá trabalhando. Você estar aqui, você está trabalhando. Você não precisa dar força para isso. A gente já tá trabalhando nessa reconstrução. Falei, tá ótimo. Aí me veio muito forte o espírito da Samaúma. E eu via essa Samaúma mãe, linda, e eu a via com vários espíritos negativados em volta, como se estivessem prendendo ela. A Samaúma é a casa dos espíritos, é a morada de todos os espíritos. Todos. Aqueles negativados e os não negativados. Só que naquele momento era como se o espírito da Samaúma e os bons espíritos estivessem aprisionados dentro dela, porque ela estava dominada por esses espíritos negativados. E aí eu já tinha sentido de levar o tabaco e já tinha pedido permissão, né? Não diretamente para o cacique, tinha conversado com o Sandro, que sim conversou com o cacique. Afinal, ele que estava organizando ali o grupo que a gente estava. Falei, Sandro, posso pitar tabaco aqui? Ele falou, legal, vou ver com o cacique. Aí ele trouxe a devolutiva, falou, pode, espera todo mundo entrar na força e aí você pode pitar. Falei, então tá bom. Eu ali naquela força que era a minha força, não era a força da medicina que eu estava acostumada. E aí me veio forte o chamado do tabaco, né? Eu levantei e foi um processo meio que de peia esse, né? Você também levantou, você estava meio na segunda noite das voltas, lembra? Sim. Foi um processo bem estranho, assim, de conexão. Ali ainda estava sendo trabalhado muito processo de limpeza. E aí eu peguei, acendi, não tinha acendido ainda, peguei o meu cachimbo de rezo, senti muito forte o chamado de levantar, e eu falei, cara, que arrogância minha, o ego, né, tentando parar os processos. Falei, que arrogância minha, quem eu tô achando que eu chego aqui e quero rezar alguma coisa. E aí me veio forte, assim, o espírito daquela terra. Você foi trazido aqui pelos ancestrais, você tem uma função. Não se apequene. Aí, tá bom, respirei e acendi meu tabaco e fui fazendo meu rezo. A gente tinha se encontrado acho que no banheiro, né? E conversado um pouquinho, assim, de como tava o processo e tudo mais nesse caminho, porque tinha que cruzar todo o terreirão para depois voltar pro Churru. Foi no Churru também essa segunda. E a gente conversou um pouquinho, de repente, depois que eu acendo o meu cachimbo, eu vejo o Fábio saindo do Churru e dando volta. Aí na hora me veio, falou, ele tá fechando o campo, ele tá limpando, né? Cuidando da proteção do espaço. Isso eu tava dentro do Churru. Aí eu senti o chamado de também dar. Então eu fui cruzando com ele e fui sair, dei outras 3 voltas, assim como ele, para fechar ali o campo. E o espírito da Samaúma ali conversando muito forte, trazendo... A gente passava, gente... Essa questão das forças, ela é surreal dos espíritos. A gente passava ali em volta do Churru, só escuridão e mato, né? Do lado de fora. Tem um gramadinho, a mata não tá tão pra cima do Churru, da construção. Tem um gramadinho ali também, mas a gente passava, você sentia as forças, assim, tentando invadir o espaço, sabe? Eram os detalhes. Quer falar um pouquinho disso? Não, tipo isso mesmo. Finalizado esse processo dessas voltas, dessa proteção ali do campo, daquele espaço. E eles tinham dito, né? Uma das razões para se manter naquele círculo é que aquele círculo está protegido. Do lado de fora tem os espíritos da floresta. E como você está na força ali, pode acontecer de um te chamar, um te levar para algum lugar, você entrar ali no meio do mato. Então, assim, foi atípico. A rigor, essa volta em torno não é comum, seria né? irregular pela regra. Mas, para mim, foi um negócio que me veio assim e eu fiz assim, sem muito questionamento. Só veio e eu fiz. E enquanto eu estava fazendo era bem claro, assim, vinha uns negocinho preto, assim,
Umas interferências, sabe? Assim, meio e tentando, inclusive, às vezes chamar atenção, às vezes fazer um testezinho, às vezes. E aí foi uma volta, assim, que pra mim eu dei, assim, muito tranquilo, eu tava com o pé no chão. Lá eu fiquei pé no chão o tempo inteiro, sem camisa, o máximo de tempo possível. Então, justamente para ter o contato maior possível fisicamente com aquele ambiente todo. E aí vinha, assim, às vezes, muito claro, uma ideia, assim, uma situação de desafio ali, mas quando você continuava, ele saía. Então, quase como querendo que você desistisse, assim. E aí eu fui tranquilo, assim, abri o braço, fui calmo, sossegado. Tinha um trecho ali que tinha umas madeiras no chão, aí tinha que passar com mais calma, porque podia ter um prego, alguma coisa. E aí foi assim, teve gente que virou para limpar, e aí limpou no meu pé, teve de tudo. Mas também eu estava no lugar errado, né? Em tese, não era para ter ninguém ali fora. Limpar, a ordem aqui vira para fora e limpa, não limpa dentro do ambiente onde você está. Não tem meu bem, não. Não tem meu bem. Meu bem, para quem já participou de consagração em casa, é o baldinho, cada um tem um. Então, deu vontade de fazer limpeza, tu pega, abraça meu bem ali e faz tua limpeza. Lá não tem meu bem. Lá não tem, lá é na grama. Lá é na natureza mesmo, isso aí. Então, assim, aí quando vê a limpadinha no pé, assim, eu ainda dei uma risada, que eu falei, porra, já tô todo cagado, já tô todo, porra, sério que, porra... Faz essa. Tu acha que o vômitozinho vai vir, porra... Tá de palhaçada. Aí, mas foi bem interessante. Para mim, pessoalmente, eu achei interessante porque eu não tinha falado com a Ana disso, a gente não tinha conversado disso, né, especificamente. E foi uma hora que eu levantei, chamei ela não veio. Aí ela ficou lá no tabaco, eu falei, tá, agora vai, né? Começou com o tabaco aí, deixa ela fazer Deixa a bicha trabalhar. E aí eu levantei e fiz, assim, fui ali e, porra, foi muito interessante. Pareceram coisas, assim, bem curiosas, que geralmente eu não vejo em outros lugares, Então foi bem... Muito, muito legal você ter trazido isso, porque se tem uma coisa que eles tentaram é persuadir. Na primeira cerimônia, eles faziam assim... Poxa, que legal, você veio. Mas tudo travestido de pura luz, assim, querendo parecer ser, viu? Não era... Era bem discretinho. Falou, poxa, que bom que você veio aqui ajudar, né? A floresta, ajudar os espíritos daqui. Olha, muito legal, que bom que você veio. Já que você vai fazer esse trabalho, o que você vai querer em troca? Pode falar, você tem direito a qualquer coisa. Por quê? Você está ajudando, pode escolher. Tipo, se eu caísse na barganha, era ali o momento que eu perdi a integridade da minha conexão para não ajudar a floresta, você tá entendendo? Para não fazer o que eu precisava fazer. Eles ficaram tentando persuadir, distrair o tempo inteiro. E aí eu lembro que naquele momento eu só respirei fundo e falei, não vim aqui buscando nada em troca, eu vim aqui só para fazer o meu trabalho. E aí voltei pro meu ancoramento, mas eles vão tentando, assim, persuadir. Teve um outro momento que foi interessante, né? O Fábio estava deitado, descansando. E aí eu comecei a ver... antes desse aconteceu um outro. Eu vou contar o seu primeiro que já comecei. Eu comecei a ver uns seres, assim, tipo, envolvendo o Fábio. Como se estivesse pegando ele, seduzindo ele. E aí eu olhei para aquilo, fiquei muito puta. Eu falei, eu não vou deixar, tipo, né? Toda putinha lá, não vou deixar. Aí na hora me caiu a ficha. Eu falei, vocês estão querendo me distrair do propósito, vocês não têm esse poder. E aí respirei fundo, voltei a consciência para mim também. E eu sabia que aquilo era uma tentativa de distração. Porque se eu fosse ficar olhando aquilo, me distraindo com aquilo, com aquela humanidade, saca? Certamente eu não ia fazer o meu propósito maior, que era o que eu realmente tinha ido fazer lá. E aí no outro momento a hora que eu fui no banheiro, eu comecei a ver uns espíritos que eles chamam de Ipanema, que é o espírito da preguiça, sabe, dessa nhaca toda. Eu comecei a ver esses espíritos tentando me envolver, tipo assim, vai descansar, olha como você tá cansada, já é de madrugada, por que você continua acordada? Vai dormir.
Aí na hora, assim, eu fico muito puta quando eles tentam fazer isso, eu fico puta no sentido de me fortalecer, né? Eu fico muito puta, eu falei, vocês estão pensando que vocês vão me pegar? Caraca, como vocês são insistentes, que saco. Aí mais uma vez, respira fundo, volta pro centro e vai fazer o que tem que fazer. Não me foi permitido consagrar a segunda dose em nenhuma das cerimônias. Em todas eu consagrei uma dose bem caprichadinha, mas era só. E aí eu lembro que chegou na última, porque nessa segunda, né, só para finalizar esse processo, foi me mostrado o espírito da Samaúma, esses espíritos que estavam interferindo, e aí a gente começou a fazer essa limpeza desse campo ali mesmo em volta, né, para criar realmente esse bloqueio, essa proteção. No dia seguinte, que a gente foi para Samaúma ou não? Foi o rezo na sexta? Então foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira. Enfim. Samaúma foi tranquilo, né? Teve aquela do Cambô, tudo, que foi a segunda. Ah, né? É verdade. É verdade, ainda teve essa. Foi quinta de manhã, foi depois do Cambô a gente foi fazer visita nas famílias. Então foi depois. Não, a Samaúma foi na sexta, antes da última cerimônia. Verdade. Já foi no dia tranquilo. Já foi no dia mais tranquilo. Foi férias. O que teve um período também de 30 horas que foi non-stop, assim, foi Ironman total. Acordou às 4 da manhã, Cambô, e aí seguiu uma rotina, foi o quê? Depois foi pra aldeia lá, a gente saiu 9. Não, depois do Cambô a gente foi pra casa das famílias. Não, foi aldeia. Não, a gente foi pra casa das famílias. Aí teve cerimônia à noite. Teve cerimônia à noite e no dia seguinte foi pra aldeia. No dia seguinte a gente foi pra aldeia mãe, pra morada nova. Então foi de 4 da manhã até 2 da tarde do dia seguinte. Foi assim, direto, non stop. E aí foi... Esse foi o trecho mais cansativo, assim, fisicamente. E aí essa aldeia lá do outro cacique, do Carlos, que é a aldeia mãe, de onde saíram as outras aldeias. A gente estava em uma delas. E o Carlos é conhecido, assim, o maior sopro de rapé. Sopro mais forte de rapé. Certamente do Brasil, mas como o Brasil é o mais versado nisso, então do mundo mais fácil ainda. E aí ele tem lá, cada sopro tem um nome, tudo específico. E aí eu cheguei lá, todo na marra, meu querido forte. Aí o Sandro ainda chancelou, menina fermada. Forte é o Jiboia Encantada. Assim, o mais potente é o Jiboia Encantada e o soprinho mais leve é o Jesus Cristo. Que é ele que criou, é um sopro dele que é mais amoroso, que é mais leve. Aí o Sandro ainda falou, tu aguenta? Eu falei, não sei, mas se eu não tentar, eu não vou saber. Aí quando eu Corajoso. Fui, ele quer como? Aí eu falei, quero do forte. Aí o Sandro, menino é firmado, vai na fé. Putz, a hora que o Sandro endossou ele, falou, não, pode ir que ele é firmado, tá no rezo com tabaco. Eu falei, puta que pariu, que corajoso, assim. Mas fiquei dando força ali, entendeu? Sem julgamento, fiquei dando força. Falei, vai que vai. Corajoso, gente. Pra resumir, bem resumidamente, eu quase morri. Foi forte. Tu botou o vídeo do meu sopro lá no do sopro? Cara, eu acho que eu não coloquei. Eu vou colocar. Eu vi em algum lugar. Acho que tá no meio daqueles vídeos que foram. Porra, era um negócio que o direito entrou certinho, não saiu nada pra fora. O esquerdo saiu um pouquinho. O direito, quando entrou, eu falei, fudeu. Caralho, velho. A minha única preocupação era, não cai de cabeça, porque eles tinham contado um monte de história de gente que tinha chegado e que, tipo, eu sou o cara, e aí caía de cabeça no chão. Minha única preocupação, não cai de cabeça e não caga nas calças. Não faz nenhum dos dois. Todo o resto pode acontecer. Não faz nenhum... Que diabo é isso? Apareceu os balãozinhos aí. No story estava. Minha única preocupação era essas duas. Assim, de novo. É novo isso? Acho que é. Pra gente tá aparecendo o balão subindo. Tá no lugar do coração isso? Não sei, mas se alguém souber o que é, fala aí pra gente, que eu também não sei não. Aí minha única preocupação era esses dois, de novo. Foca no negócio. Não, é que eu fico vendo. Minha única preocupação era esses dois. Eu falei, cara, eu não posso, assim, nem cair de cabeça no chão. Nem cagar nas calças. E, assim, vontade não faltou, porque tu fica numa fraqueza, num negócio, assim,
vem uma rebordosa na sequência, que, porra, eu limpei a alma na sequência. Limpei a alma, assim, mas aí eu assim, agachei no chão, fiquei ali, procurei uma árvore, uma sombra, fiquei ali, a Ana ficou junto, os meninos vieram dar uma assistência. Nossa, que também. amorosos, coisa mais linda. Assim, aquilo levou... Tchai, você tá bem, Tchai? Foi bem uma hora, não foi não? Pra mim foi uns 20 minutos, meia hora. Foi mais? Foi mais. Mas aquilo foi, assim, foi bem intenso. Naquele momento eu ouvi a Terra falar comigo. E falava exatamente isso. Falava da destruição, desse sofrimento que a gente causa, né? Como espécie, né? De bactérias ingratas. E aí foi bem forte, assim, bem intenso. E aí eu limpei com muito vômito. E chorando também, foi curioso, porque rapé, nas mais fortes que eu tenho feito, fiz lá, às vezes sai uma lagriminha ou outra, assim, lacrimeja, até assim, é involuntário. Ali não, ali veio choro mesmo, assim. E aí foi bem intenso, mas consegui, nem caí com a cabeça, nem caguei nas calças, os dois. Que pra mim era o objetivo. Então, no final, o objetivo 100% alcançado não foi o Jiboia Encantado, que é o mais forte de todos. Que é o segundo na escala de força. Foi o Jabutiaçu, que é forte, assim, o pessoal que acompanhou, o pessoal ficou preocupado, viu que foi forte, o pessoal... Tinha indígena que não recebeu o sopro dele ainda, não teve coragem, pra vocês terem ideia, gente, do que isso representa. E esse cara, para ter ideia também, ele coloca... muita gente vai desafiar ele atrás do cocar, atrás... Ele tem um cocar lindo de gavião rei, de pena de gavião real. Gavião real. Ó. O pessoal vai atrás da posição e ele já precificou, digamos assim, o que levaria. Acho que são 12 ou 16 sopros, mais 5 sananga, mais 3 uni, são algumas coisas. E ninguém nunca conseguiu. E nos desafios que fizeram 1 a 1, tipo, eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá. Nunca conseguiram também. Antes, E tu botou também, esse com certeza, os sopros que ele recebeu na chegada. Porque antes de aplicar pra gente, pro grupo que estava ali, ele falou, olha, como um bom anfitrião, eu vou experimentar o meu próprio rapé para vocês virem, assim, para que vocês vejam a qualidade, depois eu faço em vocês. Aí a filha dele assoprou. Porra, foi 4, 5 vezes. É uma quantidade assim na mão que você fala, porra, isso aqui leva um mês. O cara foi em uma pá. Ele não fazia cócega, gente. Porra, o cara nem se mexia. Eu já estaria, ó, batendo, porque aqui queima. Eu sinto queimar a orelha aqui, o cérebro, tudo. Eu já ia estar batendo ali na cabeça que nem uma louca. O cara nem se mexia. E aí depois, logo na sequência, ele falou, pronto, agora quem é o primeiro? Aí começou, acho que o Sandro abriu, ou... A Rosane abriu. Eu fui um dos primeiros ali na sequência. Aí depois, aí não vi mais nada, não entendi mais nada. Aí fui aí ele já não tava mais nesse mundo, não. Aí fui limpar, concentrando, segurando pra não cagar nas calças. Porque, porra, foi pancado. Foi bem forte. Foi forte. O Ângelo... E acontece, tá? Tô falando assim de brincadeira, mas eles falaram mesmo. Vários relatos, inclusive de gente famosa, de gente que vai atrás de tratamento e tudo. O Fábio Assunção se tratou com ele, tem vídeo no YouTube ele falando tudo. E aí falam, olha, porra, nego, chega uma hora, nego não aguenta ali o efeito mesmo que causa. E aí o pessoal fala, indígena, branco, assim, porra, cai, bate a cabeça, fica estatelado, fica... e tem de tudo, inclusive cagar nas calças. Então, assim, eu tô falando, não é maluquice na minha cabeça, é que... É possível. As histórias vieram primeiro. E aí eu cheguei lá e falei, porra, meu único firmamento aqui é, porra, nem cabeça no chão, nem cagar nas calças. Qual o seu intento pra esse sopro? Porque eu não caio de cabeça no chão e não caio nas calças. Já vai chamar. Foi quase isso. E aí deu certo, não aconteceu, então pra mim foi 100% de êxito alcançado. E na volta, muitas estrelinhas pra Rosane, que conseguiu um pau de arara pra gente voltar. Eu tava preocupado também, porque eu falava, porra, não vou ter condição nenhuma de caminhar 1 hora na floresta pra voltar.
Mas eu falava pra todo mundo, o Sam, a Rosane, a Ana, pô, como é que tá? Tu vai conseguir voltar? Vou conseguir. A gente vai com o Jeff lá no final. Mas eu já tinha percebido, já tinha até falado com os meninos que estavam lá de moto. Falei, cara, quem aqui pode fazer um fretezinho e entregar o Fábio lá na aldeia? Porque eu já tinha sentido, assim, tá porque lá dá uns negócios, assim, a alma meio que treme por dentro, assim, dos ossos, sei lá, tem um descolamento que acontece. É bem diferente, assim. Esse foi diferente de tudo que já aconteceu. Dos sopros que eu recebi lá na aldeia, do Jabuti, do Cacique. O Cacique é muito amoroso, muito tranquilo. O Cacique, para ter ideia, assim, ele sopra, não sai nada, assim, depois. Fica absorvido. De tão tranquilo e amoroso que é. O Jabuti não. O Jabuti sopra, costumava dar uma limpezinha, um negocinho assim, algum efeito na sequência. O Jabuti é aquele Tauan que fez vários sopros, ensinou algumas coisas, então... Mas esse do cara, porra, assim, numa próxima eu não sei se eu mando outra. Mano! Quando eu penso naquele negócio, eu faço assim, já de... Porque aquele foi forte mesmo, assim, parecia que ia explodir, assim, a pele por dentro do... Era assim, porra. Eu não me animei nem pro Jesus Cristo. Não, eu não senti, eu respeito muito o rapé e minha conexão com ele é muito amorosa. E eu vou quando ele me chama, quando eu sinto que tem processo. Eu não tinha condição eu não senti nem o Jesus Cristo, assim. Aquele foi brabo. E, porra, a limpeza da alma mesmo, porque foi muita coisa saindo. E aí, né? Ixi, bota limpeza nisso. Você não botou nenhum, né? Botei não, de limpeza não. Da limpeza não. Botei o sopro e o outro aqui que... Qual que é? Não lembro, que a Sarinha ainda falou que tinha colocado. Mas enfim, foi bem intenso. O Ângelo trouxe aqui uma questão, gratidão por ter trazido, né? Essa questão da Samaúma, que ele lembrou de Avatar, se tinha alguma similaridade. Quando naquele processo de canalização, quando eu comecei a canalizar, eles me mostravam... Quer mais água? Ai, bom. Eles me mostravam uma árvore específica. Ela era toda de luz líquida. Imagina a luz líquida. Sabe aquele esmalte asa de borboleta? A mulherada vai saber, certeza. Tem um esmalte que ele parece que tem um glitterzinho, ele tem várias nuances de cor, com as cores do arco-íris, perolado, cremoso. A luz líquida era aquilo. E eu chegava naquele lugar e tinha essa árvore, assim, toda de luz líquida, como se fosse a do Avatar, mas ela era toda branca, assim, toda nessa tonalidade. E aí eles me traziam essa representação dessa árvore, com ela existindo em outras dimensões, em outros planetas, em outras dimensões da própria Terra. Então, é como se a gente estivesse comunicando através aí, no segundo ponto. Aí eles me mostravam grandes árvores na Terra, que são essas árvores como se fosse a representação dessa árvore de luz líquida na Terra. Ou seja, na terceira dimensão de consciência, o que a gente entende como essas grandes árvores são sim essa ligação espiritual, esse campo de conexão. E são elas que nos ligam a outras dimensões da Terra e a outras dimensões. São sempre essas árvores, esse ancorador. Olha a árvore como ela é perfeita. Ela é uma canalizadora em essência. Ela tem a raiz que se conecta com a Terra, ela tem a copa que está conectada com o alto e ela tem o tronco que dá sustentação para tudo isso. Olha como é perfeito. Então, sim, as árvores elas são tão sagradas a ponto delas carregarem essa configuração, esse poder canalizador mesmo de energia e esse poder de conexão com outras dimensões também. É muito forte e muito bonito também o papel dessas grandes mães, dessas grandes anciãs na nossa terra. E por isso a gente tem que se preocupar, sim, tem que respeitar muito. Quando eu via essa Samaúma mãe, com esses espíritos, com essa configuração, uma coisa estava claro para mim. Aquela conexão, aquela estrutura energética que eu via
falhando, era justamente por conta dessa dominância desses espíritos que foram sufocando os espíritos bons. Então é como se eu fosse limitando, assim, eu vou filtrando e vou deixando só uma determinada qualidade, uma determinada frequência sair. E aí era exatamente essa a imagem que eu via. Aí aconteceu todo aquele processo de limpeza, e antes da última consagração, e é muito curioso, assim, que a gente foi percebendo a mudança da frequência também em tudo que fazia, em cada cerimônia. A gente foi entendendo a conexão, fortalecendo a conexão. Isso foi muito legal. Na sexta-feira, antes da última consagração, a gente foi fazer essa última trilha, que foi a que a gente conversou com vocês, que a gente foi parando, conhecendo, ele foi explicando as ervas, explicando os usos. Foi dessa mão. E foi super especial. Aí a primeira pausa que a gente fez foi na Cumaru. É muito famoso também o rapé de Cumaru, para quem é rapézeiro aí deve já ter em algum momento consagrado. A gente parou lá para se conectar com aquela árvore, que também é um portal, uma árvore enorme, enorme, enorme. E se recebeu um sopro de rapé. Sempre na música, gente, a alegria daquele povo, a conexão com... Eles acordavam cantando, às vezes a gente estava lá ainda acordandinho, a galera já estava lá batendo, tocando violão, cantando, sabe? A alegria, a abundância em todos os sentidos, assim, era muito bonito de ver. E aí naquele momento eu abri para receber mais um sopro de rapé. E mais uma vez pedi com amorzinho, mas o cacique ele só fazia com amorzinho. O cacique só fazia só fez com o cacique, né? Só. Com o jabuti eu também não me aventurei, porque ele já tem uma energia muito forte, uma energia muito potente, né? Energia do guerreiro, da força. Não me aventurei com ele. O Fábio virou quase que melhor amigo, né? Todo dia tinha um soprinho ali, como parte do estudo mesmo, como parte do estudo de conexão com a medicina, e ali era o momento para isso. Ali na aldeia, ali com eles, aquele era o momento realmente para receber as medicinas e para se conectar. Às vezes no intervalo, assim, uma hora de descanso, quando acabava alguma coisa, às vezes chegava, dá para ter um sopro aí? E tinha, sempre abundante, né? Sempre tinha. E aí a gente seguiu a caminhada depois desse sopro, foi muito amoroso também, experimentei a medicina, agradeci muito o espírito do rapé por ter me conduzido, por ter me permitido chegar até ali, experimentar as medicinas daquela forma, assim, foi muito bonito, assim, foi de muito amor, muita gratidão. E aí seguimos para a parte final, que seria na Samaúma, que aí foi lindo também, eles nos esperaram, com suas roupas tradicionais, a gente fez dança junto com eles, muito canto, muito rezo. E aí depois que todo mundo foi, tirou foto, fez o que precisava fazer, eu senti forte de acender de novo o cachimbo. E aí pedi permissão pro cacique, falei, posso pitar tabaco? Ele falou, pode sim. E aí fui fazer meu rezo. Aí o que eu fiz, né? Peguei minha bolsinha com tabaco, com tudo, e sentei do lado da Samaúma. Falei, eu vou ficar aqui fazendo meu rezinho, né? Aí na hora eu só ouço assim, como é que você fala aquele impositivo? O imperativo. Eu só ouço, levanta, você não veio pra sentar e pra curtir o rezo, você veio pra trabalhar. Aí eu, levantei, já fui tomada por uma força. E aí eles foram me conduzindo, assim, ó. Eu fui dando a volta em toda a Samaúma, baforando. Eu nunca pitei tanto tabaco, tanto. Eu enchi a casinha, eu enchi o cachimbo pelo menos umas 4 vezes. E sem entrar naquela... Porque normalmente quando eu vou pitar a segunda vez, eu já tô numa força absurda do tabaco, assim. Aí eu tenho necessidade de aquietar, de ficar sentada e tudo mais. Ali foi tão intenso o processo que tudo que eu tava recebendo de tabaco já tava indo, assim. Não deu tempo de ficar na força. Foi aquela força só do que eu precisava fazer, a força do intento mesmo. A força do tabaco não chegou a pegar. E aí eu fui fazendo, eles foram me mostrando as rachaduras no físico, que são rachaduras energéticas, assim. E onde eram os pontos de mais densidade. Tinha lugar que eu parava, que foi uma pipetinha inteira, uma carga inteira de tabaco ali. E aquela força, eu já tinha conversado com o Sandro antes, então
Ele esperou, ele entendeu que eu tinha uma necessidade de fazer aquele rezo ali. Ele esperou fazer. O Tauan também ficou esperando a gente para descer depois, para não voltar sozinho na trilha. E depois teve um rezo inicial para entrar, teve um rezo depois no final que eles fizeram para sair. Assim, é como se fosse uma presença sagrada mesmo. É como se fosse. Eles falaram, pensa que vocês estão entrando numa igreja. O mesmo respeito devia ser entregue ali naquele momento. Perfeito. E é isso que a gente aprendeu a todo instante, assim, o quanto a floresta ela é esse lugar sagrado, o quanto essas árvores elas estão conectadas a outras dimensões. E com toda a conexão que eu tenho com os estelares, com toda a presença que eu já pude integrar a minha mesmo, da minha essência nessa terra, é muito especial viver isso na prática, assim, poder viver ali na floresta com essa força, com essa energia, porque realmente é preenchedor, é um reconhecer-se que é muito lindo. E aí, durante todo aquele processo de limpeza ali na Samaúma, eu fui sentindo essas liberações. Às vezes eu ficava preocupada com o tempo, poxa, precisa descer. E aí voltava o centro assim para o coração, fala, mas a minha função é fazer isso agora, eu vim aqui para isso. E tá tudo certo. E ali eu senti realmente, assim, um romper de barreiras, sabe? A guarda de Miguel sempre muito presente, assim, para dar destino a esses espíritos, a essas energias mais densas e aquele descolamento, assim, para fazer fluir de novo esse canal, sabe? De energia. E aí, à noite, quando teve... Ainda nesse... Eu acendi também e aí fiquei sentadinho, quieto ali. Aí a meninada chegou... a molecada toda chegou porque eles estavam curiosos com o cachimbo. Como não é da medicina deles, como não é da prática deles, é habitual. Do uso. Eles, e aí, Tchai, como é que é esse negócio aí? E aí, posso experimentar? E aí eu fiquei partilhando ali com eles e tudo. Aí acendi um pouquinho, dava uma assim, entregava para eles darem uma pitada também. Foi bem... Essa troca foi bem... Isso, eles são muito abertos, né? Para esse intercâmbio. Chegou, ficou uns 4 ali em volta. E aí eu fiquei trocando ali. Eu tinha um pouco ainda. Eles chegaram, já estava mais no final. Aí foi bem interessante. Aí rolou o cachimbo da paz ali naquela com o sagrado tabaco, né? Esteja claro. Essa sensação mesmo, tá, Lauren? Ficou bem claro mesmo que a gente foi lá para auxiliar nesse processo dessa libertação ali, nesse processo dessa limpeza. E feito isso, tudo que precisava ter sido feito antes da última consagração, antes não, né? Na verdade, durante já a última consagração, que essa sim aconteceu no Terreirão. Consagrei a minha primeira dose e falei, e aí, como é que tá o ambiente? Já tá muito mais seguro, assim. Isso eu conversando com as minhas frequências, né? Com os meus irmãos, com a minha egrégora. Já tá muito melhor, mas ainda tem muita coisa sendo reajustada. E aí o máximo, eu também não entrei na força. A minha única frustração foi ter saído da floresta sem entrar naquela força monstra que eu normalmente entro. Mas, por outro lado... foi bonito entender que, independente da força da medicina, existe uma força que nos move e que faz com que a gente esteja lá e que faz com que a gente cumpra o que precisa cumprir, independente disso. Isso é muito mágico, assim, é o reconhecer a nossa força diante da força. É bem sagrado, é bem bonito. E aí o que eu pude ver dessas energias, desse trabalho todo... foi realmente essa consolidação. Eu vi muitos ancestrais daquela terra trabalhando nesse processo assim, de reestruturação, sabe? Do local, daquele campo de energia, daquele processo de comunicação. E uma coisa que a gente sentiu muito forte é que realmente aquela aldeia ela tem todas as características assim para ser um ponto mesmo de nova era e um ponto de receber mesmo. Referência. Como referência. De receber pessoas naquele lugar para que a gente tenha essa responsabilidade para transmitir a cultura,
para sentir a força da floresta, para sentir a força da comunidade. É muito bonito ver as pessoas vivendo em comunidade, vivendo em paz. O conhecimento deles sendo passado de família a família, de geração a geração. A união que essas pessoas têm. Então, ali a gente aprende muito, muito, assim. Porque mesmo dentro da simplicidade absoluta, a gente foi tão bem recebido, sabe? Quando a gente foi para as casas, que a gente teve a oportunidade de viver a rotina deles, a gente estava até meio na dúvida, falando, o que vai ser? A gente vai passar 6 horas na casa de alguém, sem intimidade, sem saber o que vai ser. E foram momentos especiais, porque foi um momento de troca legítimo, da gente experimentar a vida daquelas pessoas. Então é isso, assim, tenho convicção de que o que a gente precisava fazer ali foi feito. Próxima imersão, para quem tiver interesse, Rosane Ventura e Sandro Shankara já fecharam a data de julho do ano que vem. Que é aniversário da aldeia, tende a ser um baita no festão também. Então, procurando qualquer um dos dois no Instagram, certamente vai começar a aparecer coisa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente passa o link, passa o... de repente a gente faz um storyzinho com a aldeia e com o contato da Rose e do Sandro também, para vocês conhecerem o trabalho deles. Rosane, eu não sei até hoje por que tu fala Rose. Eu falo Rose, eu falei pra ela, isso já virou Rose também, peguei intimidade, ela deu risada e eu acho que tá tudo bem. Mas é Rosane. Mas é Rosane, tá, gente? É Rosane Ventura. E eles também, assim, como organizadores, foram sempre muito preocupados, muito cuidadosos, muito atentos. A nossa parte com eles e a parte deles conosco. Então, assim, eles fizeram essa ponte o tempo inteiro e foi sempre com muito cuidado, muita atenção. Muito respeito também à aldeia, tudo. Isso foi muito interessante, muito legal, assim. Isso foi mesmo. Bem legal. Então, fica aí a dica para quem sentir no coraçãozinho sentiu o chamado da força da floresta. Vai lá conhecer um pouquinho do trabalho deles também. E com muito amor no coração, com muita gratidão pela escuta de cada um de vocês, para quem sentiu de estar aqui com a gente nessa partilha. Quer falar alguma coisa de Índia agora? Tá tarde, já estamos quase 2 horas. Não, tá tarde, a gente vai de repente você só dá uma explicada do que vai ser, vamos só finalizar essa parte aqui. E aí o Fábio dá só uma luz do que vai ser aqui na Índia, mas é com muita gratidão que tudo isso aconteceu. Tem muito mais coisinha assim nas entrelinhas, sabe? Porque como vocês viram, a gente teve uma baita de uma riquíssima mesmo, né? Rotina ali com várias atividades e cada uma delas assim com muita clareza. Eu coloquei algumas lições que a floresta trouxe, o Instituto compartilhou, não? Foi bem bonito o texto. Naquele textinho tem algumas coisas que ficaram claras assim para mim sobre rotina mesmo, e aí se vocês tiverem interesse podem dar uma olhada. Escrevi também um textinho sobre a força da floresta. Sim. E um textinho de despedida, que foi o primeiro. Agora, depois, quando a gente voltou, a gente conseguiu antecipar o voo em uma noite. Benção, gente, só benção. Porque a gente ia chegar na segunda de manhã e ia pegar o voo para cá segunda à tarde. E isso estava causando assim um cansaço prévio já. Verdade. Aí na volta, quando a gente estava voltando da aldeia para Rio Branco, a gente conseguiu, a Ana entrou ali e conseguiu antecipar o voo em uma noite. Aí a gente, na própria noite que chegou, saiu, porque o voo é de madrugada, é 1 da manhã, não é? 11 horas. 11h50. 11h50. Aí a gente chega em São Paulo 7 da manhã. Então é a noite inteira voando, porque para em Brasília, troca de avião, aquela coisa toda. E aí foi bem cansativo, mas a gente chegou já em São Paulo com um dia antes, né? Com um dia antes do que estava previsto, e dormi em São Paulo 2 noites. Foi tudo muito abençoado, assim, gente. Eu falo pra vocês, quando a gente tá no caminho, as coisas fluem da forma mais leve. E aí teve um perrengue que fica pra próxima. Não, acho que dá pra contar o perrengue, assim, só a chegada, Tu vai fechar com o perrengue? Não, porque 10% de bateria. Não, fechar com o perrengue não, fechar com a bênção, né? É. Porque aí, gente, o que aconteceu?
para vir para a Índia, além do visto, a gente precisa do certificado internacional de vacinação da febre amarela. O visto já tem há meses, é um visto de 5 anos. O visto já estava pronto. Aliás, para quem tiver interesse, o visto para a Índia é todo eletrônico, é tranquilo, e-visa, tem de 1 mês, 1 ano e 5 anos. A gente Super fez de 5 simples. anos, é bem tranquilo, tem agência que faz, então assim, é bem fácil de conseguir. Tem uma taxa que muda de acordo com o período que você quer, 1 mês, 1 ano ou 5. Ou seja, é simples e já estava feito. Então o visto não foi um problema pra gente. Qual foi o Aí problema? tinha que emitir o certificado. Como, né, pessoa responsável que sou e que somos, o Fábio já tinha, porque ele já veio pra Índia outras vezes. Eu tomei a vacina no dia 6 de novembro e dei entrada lá em São Luís do Paraitinga. E dei entrada pela internet na Anvisa para a emissão do certificado internacional de vacina. Quando a gente chega em São Paulo no dia 19, quando a gente chega em São Paulo no dia 19, falei, putz, deixa eu baixar aqui, né? O Fábio ainda lembrou, você precisa pegar para baixar. Falei, é verdade, né? Vou te mandar aí para você imprimir. Aí eu me dou conta que tinha uma mensagem ali que chegou enquanto a gente estava nesse rolê de floresta. A internet é bem precária lá, tá? Muito precária. Durante a estadia. Era bem rarinha mesmo. Que tinha sido indeferido o meu pedido de certificação internacional da vacina de febre amarela. Que não é para acontecer nunca. Nunca, é gente. Eu automático. tomei vacina, eu tenho que ter nunca vi um caso de certificado. indeferimento do... Eu pedi a minha, que estava vencida em 2022, e eu pedi uma para valer indefinidamente, porque mudou a regulamentação, se eu não me engano, e não é mais a cada 10 anos. Uma serve para a vida. E aí eu já tomei umas 4 ou 5, mas como a última tinha sido em 2012, constava na cadernetinha Duração amarela, de 10 anos, né? Validade 2022. E aquilo, assim, me incomodou em certo momento. Eu falei, pô, se um cara lá fora vê a validade, pode... Não sabia se isso era uma regulamentação da OMS ou interna do Brasil, mas aí eu dei entrada e saiu. Ou seja, tava ele com o dele atrasado Vencido. E eu com o meu indeferido. Qual foi a resposta que eles me deram? A menina que tinha aplicado em minha vacina e preenchido o comprovante de vacinação, ela, ao invés de colocar 6 de novembro de 2023, ela colocou 6 de novembro de 2024. Ou seja, eu ainda não tomei a vacina, né? Aos olhos de quem via. E aí eles me devolveram com esse e-mail, bateu o desespero. Falei, cara, porque a gente vai chegar na Índia, corre o risco de nem conseguir embarcar, na verdade, porque como o destino já seria a Índia, eles já poderiam pedir ali o visto e o comprovante de vacinação e tudo mais. Aí começou a correria. Era feriado, segunda-feira em São Paulo. Eu tinha tomado em São Luís do Paraitinga. A gente percebeu isso domingo, A gente e percebeu segunda era domingo. feriado e segunda já era viagem. Aí já acionei as maravilhosas das guardiãs, cada uma no teu rolê, assim, tentando ver. Então chegou no dia 20, na segunda-feira. As meninas já tinham ido ver, visto com um conhecido, perguntado. E aí, resumindo a ópera, não tinha muito o que fazer, porque eram outros estados, outras cidades. E para atualizar o federal, tipo o Conect SUS, demora um tempo. E aí não tinha tido essa comunicação e não tinha... São Luís não tinha comunicado lá, então não dava para saber. A parte do sistema não tinha caído. O que eu tinha de comprovação no papel não valia. O único jeito era tomar uma nova vacina, o que, como a enfermeira que poderia ter me aplicado explicou muito bem, eu poderia ter problemas do fígado, problemas cardíacos, tipo assim... Não é legal. O prazo mínimo que você tem que ter entre uma vacina e outra é de 30 dias. Eu estava 16 dias tomada a vacina. Então, essa não era uma opção. Eu não sentia minimamente o chamado de tomar a vacina. Aí, o universo vem... Fora que quando você toma, você precisa tomar pelo menos 10 dias antes. Para funcionar, isso aí. Então, não ia mudar. Então, você chegar com uma vacinação feita a menos de 10 dias equivale quase a uma não tomada. Exato. Aí o universo mostra que tem anjos na nossa vida. Porque o posto de saúde de São Luís estava fechado por conta do feriado. Aí Dona Gil, maravilhosa. Faz o merchandising dela. Cara, Quem é pela Gil? Gil. Quem é Gil? Dona do Armazém 3 Léguas, empreendedora, mulher, apaixonada por São Luís. Largou toda a vida muito louca de assistente social dela para se dedicar
ao armazém. Quando você vê a gente comendo aquelas deliciurice toda lá em São Luís, Tudo docinho, com florzinha, com não sei o que, é tudo lá, gente. Ela tem um carinho para receber, um amor. E a gente tá lá há pouco tempo, então falei, Gil, me ajuda. Doido Sempre que eu pra preciso se de sentir indicação, tô doido pra se sentir amado. Falei, Gil, por favor, assim, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma viagem hoje pra Índia e o que aconteceu é que a menina tal, ela fez isso, que não sei o que. Gente, a Gil tipo, os heróis nem sempre vestem capas. Essa mulher entrou no carro dela, ela foi bater perna em São Luís do Paraitinga, ela conversou com o médico, ela conversou com a supervisora da enfermagem da Santa Casa, que deu o contato da supervisão de enfermagem da vacina, que pegou o contato da menina que tinha me aplicado vacina que ela ainda não conhecia, foi na casa dessa mulher, gente do céu. Olha, Gil, todas as bênçãos pra você, mulher. Todas. Foi na casa da menina. A menina, ela não tá bem de saúde e tal, e aí a gente entendeu também porque cruzou no caminho dela, pra emanar muito amorzinho, muita luz também. Ela não tava bem, tava afastada do trabalho, essa desatenção com a data deve ter sido fruto também desse momento desafiador que ela tá passando. Ela fez uma carta, olha a boa vontade. Aí a menina que me deu a vacina fez a cartinha de próprio punho, dizendo, colocando o corem dela e tudo mais, dizendo que foi um engano de escrita e tudo mais. Elas conseguiram a chave da vacinação que estava fechada, foram até lá para acessar o sistema, para me mandar print do sistema para eu poder mandar para a Anvisa e pedir. Aí lá vou eu ligar, a gente chegou no aeroporto, gente, esse certificado não existia, o que a gente tinha era a fé, o que nos movia era a fé. Porque chegou um momento, eu fiquei chateada, assim, quando eu vi todo aquele movimento, eu cheguei até a chorar de tristeza, eu confesso pra vocês. Falei, porra, cara, na cara do gol não vai ter o negócio. Aí eu lembrei quem eu sou. Aí eu falei, pera lá, eu não tô indo pra Índia à toa, existe um chamado também pra estar naquela terra, então tá na mão de vocês. Se tiver que ser, vai ser da maneira mais leve e eu não vou me preocupar mais, só me conduz, me guia pra eu fazer o que precisa ser feito. E aí desapeguei, assim. A Gil, muito lindamente, assim, apareceu no caminho, foi e começou a fazer tudo. Porque essa é a vantagem também dessa maturidade, né? Você cai no perrenguezinho ali um momento, mas libera energia, né? Segue a vida. Vamos de novo aí, vamos seguir o flow. Nesse momento que eu soltei, eu só fui olhando os sinais, para onde o universo está me mandando. Falei, tá, eu preciso da comprovação que eu tomei a vacina, ponto 1. Porque na última das hipóteses, eu preciso provar a Anvisa que tem um escritório em Guarulhos, no aeroporto, mas que não faz esse tipo de coisa, não faz emissão. Então não tinha muita ajuda. Gente, a bateria do celular tá caindo. Eu vou tentar ser mais breve aqui, tá acabando, pra dar tempo de finalizar a história. Resumindo a história, liguei pra Anvisa, consegui um número de um WhatsApp que fazia emissão na urgência. A gente conseguiu entrar no avião, embarcamos. E a moça ainda perguntou no guichê, tá tudo certo com vocês? Comprovante de vacina amarela e que não sei o quê. E eu, tá tudo certo. Ela não pediu pra ver, né? Visto que não sei o quê. Falei, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí os dois aqui na cara e na coragem, falaram, mano, a gente é muito doido, né, cara? Fazendo tudo que tem que fazer. Chama. Gente, essa é a Rosane que a gente tava falando agora há pouco. Aproveita e já pega o arroba dela. Quem organiza essas loucuras lindas, essas vivências da Amazônia é ela e o Sandrinho, que fazem com uma maestria, com uma baita capacidade. Próxima então, imersão já tem data, já tem data, em julho. Entrem lá, como a gente disse, para maiores informações. Isso aí. E aí tá bom, os dois na cara e na coragem, porque não tinha certificado ainda de febre amarela. Falei, gente, Amazônia e Índia, mexe do astral, perfeito. Aí, enfim, consegui o WhatsApp da Anvisa, aí entochei, mandei tudo quanto é foto, mandei foto do bilhete, falei, tô embarcando daqui a pouco, destino final dele, pelo amor de Deus, me ajuda, tipo, falei, só não vou ficar mandando muito porque é por ordem de chegada, se eu ficasse mandando muita mensagem espaçada de tempo, a minha ia ficar longe na fila da prioridade, então foi outro exercício de confiança. Tipo assim, a gente entrou no avião, chegou em Londres, ainda não tinha nada resolvido, quando chegou em Londres... foi, né? Na conexão, a gente tava lá esperando. Aí eu falei, não, tava no avião. A gente já tava embarcado pra Índia quando chegou a resposta.
E aí a gente tava no Wi-Fi, falei, não chegou nada da Anvisa até agora, e que não sei o quê. Exatamente às 11h11, dentro do avião, já a caminho da Índia, aparece a mensagem da Anvisa dizendo que tinha sido emitido, que em 20 minutos estava disponível para baixar o certificado da vacinação que era exigido na entrada. E aí, na hora, eu ainda olhei a tela, estava programado para a gente chegar em Delhi a 1h11. Se isso não é o universo dizendo, tipo, confia, gente, o que que é? O que que é? Então, é muito disso, sabe? A gente tem que colocar no coração também, saber que a gente é chamado onde a gente deve estar. Simples como é, e confiar no passo. O que a gente fez foi um exercício de confiança total, porque a gente só tinha ali um WhatsApp mandado as coisas. A gente podia chegar aqui em Delhi, aqui na Índia, eles exigirem o certificado e não poder entrar com o certificado e não ter saído o certificado. Eu falei, bom, na pior das hipóteses, a gente senta a bundinha lá e espera a Anvisa funcionar. Em algum momento vão liberar a gente, se não deportassem, mas acho que não seria motivo, enfim. Mas enfim, deu tudo certo, cá estamos nós. E amanhã, qual que é o rolê? Amanhã de manhã a gente já encontra o grupo que a gente vai participar dessa excursão, imersão. E aí serão 5 dias por conta do Guruji Paramahansa Vishwananda, que é aquele mesmo que teve no Brasil há uns 2 meses atrás, que a gente acompanhou. Agora em Vrindavana, ele vai receber uns títulos, vai fazer algumas atividades por lá, a gente vai acompanhar, estaremos juntos nesses 5 dias, e depois a gente vai começar a nossa peregrinação, que serão em algumas cidades, Nainital, Haridwar, Rishikesh, são mais próximo de umas 10 cidades. E aí visitando templos, muito parecido com a peregrinação que eu fiz no ano passado. E aí também vamos fazer nesse mesmo esquema, a gente manda notícia de vez em quando, pelos stories, pelo feed, e aí vocês querendo acompanhem. E aqui vai ter mais facilidade de internet, a gente não vai ficar tão isolado, mas o problema daqui é a hora. Então, assim, vai chegar... Aqui são 11h59 da noite, pra vocês terem ideia. Então, assim, vai chegar no meio da madrugada e tudo, aí vocês vejam com calma, acompanhem, não deixem de dar uma olhada. Mas quando a gente aparecer assim de novo, vai ser as horas mais esdrúxulas, porque 8h30 de fuso. Então, 8 da noite aí seria 4h30 da manhã aqui. Então, vão ser nesses momentos quando der e do jeito que der. Mas acompanhem, porque a exemplo da Amazônia, certamente aqui também vamos ter bastante coisa, passar por muitas experiências, e Sim. Nossa intenção é fazer esse compartilhamento. Na Amazônia a gente não conseguiu fazer em tempo real por conta da internet. Aqui acho que a gente consegue no final do dia fazer um apanhado, alguma coisa assim, de modo que vocês acordando no dia seguinte já tenham, ou antes de dormir, vocês já tenham aí um panoramazinho do que foi. Isso aí. Então preparem-se, aqui a energia, como sempre, ela já está muito forte, mas eu sentia muito de vir trazer essa finalização da questão da Amazônia, de tudo que a gente passou e viveu por lá, para começar esse novo ciclo, assim, é família, a gente precisa transbordar isto. E é isso, e para quem não conseguiu ver os stories, está salvo nos destaques, fiquem de olho, porque a gente vai trazendo novidades aqui também. Lá certamente vai ter o sopro que eu falei, dá uma olhada. É verdade. Ouve o barulho do tiro. Sarinha falou o som do sopro é de boa. Pu, 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 pu. Eu acho que a Siri tá falando sozinha ali. Mas é isso, meus amores, beijo no coração, a bateria tá acabando aqui, eu tô preocupada em salvar logo. Beijo no coração, gratidão. Arro, grande espírito, cantam, caxela, arro. Arra, Pachamamita sagrada. Graças. Shavá, Shavá. Shavá, Shavá. Om Namah Shivaya. Hakai, povos das estrelas. Gratidão sempre, por nos conduzir, por nos fazer caminhar nessa terra com essa essência tão linda que nós somos. Beijo no coração, e tiver dúvida, vai mandando aí que a gente vai respondendo quando for. Beijo!